Opa, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos construir um Dockerfile para o WordPress e discutir várias possibilidades e inclusive os impactos daquela escolha. Isso pode ser útil não só para o WordPress, mas para a sua aplicação que você deseja construir um Dockerfile. Para iniciar, vamos criar um diretório aqui, 10, que é aula 10, WordPress, só para armazenar nossos arquivos. Eu vou vir aqui no nosso GitHub, eu já subi um bd.sql, eu vou copiar por aqui mesmo dessa vez. Então, usando o Vim, eu vou criar o arquivo aqui bd.sql, você pode usar o editor de sua preferência. E vou colar o conteúdo do Git. Vou voltar aqui no nosso GitHub, e aqui a gente já tem o comandinho também para subir o nosso container do MySQL, eu vou rodar exatamente igual. Para subir um container do MySQL, só vou sair aqui um pouquinho do WordPress, vou criar um MySQL. Eu vou rodar aqui, só porque a gente está colocando como padrão para ele salvar o diretório database no diretório corrente, né? E eu não quero que ele misture. Então, aqui está o datadir com os dados e o MySQL já está no ar. Então aqui eu vou voltar para o nosso GitHub e vou copiar o comando para fazer a criação do database do WordPress. Colo ele aqui, ele só deu esse erro porque ele está esperando que o BD estivesse no diretório corrente, mas a gente salvou ele no diretório 10 do WordPress. Legal? Tá modificado. Podemos voltar lá para a nossa pasta então, nosso diretório 10 WordPress, e aqui eu vou abrir o VS Code. No VS Code, vamos criar o arquivo dockerfile.1. Nele eu vou no nosso GitHub e já tem o dockerfile.1 lá. Então aqui no GitHub a gente tem o arquivo Dockerfile. Eu vou copiar por aqui também. Colo aqui. E essa primeira parte não mudou em nada do que a gente já estava fazendo. Essas últimas duas linhas, a linha 3 e a 4, é que mudou. O que a gente está fazendo? Nesse ponto aqui, a gente está efetivamente fazendo o download do arquivo de instalação do WordPress e salvando ele nesse diretório, var www.html. Na linha 4, a gente está descompactando, porque esse arquivo veio zipado, né? Então a gente está descompactando esse arquivo e apontando que eu quero que ele escreva em var www.html. E esse diretório aqui, quando eu descompacto, ele descompacta os arquivos sempre dentro de uma pastinha WordPress. Então eu estou pulando aqui o primeiro nível para ele extrair já direto e não criar essa pasta WordPress. Então vamos compilar aqui o nosso docker building. Aqui eu vou ser obrigado a usar esse "-f", porque eu não estou usando o nome padrão do Dockerfile, né? Estou usando dockerfile.1. Imagem construída, a gente pode subir ela então. Então eu vou colocar aqui, ó, docker run. Nesse caso eu vou usar o "-it", que eu quero ficar vendo a tela, o console dele. Mas se a gente estivesse executando ele mesmo como serviço, o certo era o "-d", "-rm", "-name", igual ao WordPress. E o nome da nossa imagem, WordPress. Não posso esquecer do "-p80", 2.80. Legal, o nosso WordPress está no ar. Se eu vier aqui então agora no navegador, localhost, e acessar, a gente consegue acessar já o WordPress e realizar a instalação. Então o nome do banco de dados WordPress, o usuário que a gente colocou foi root, a senha é senha, aqui em servidor é o IP do nosso servidor, no nosso caso aqui é o IP da própria máquina, o meu é 192.168.106, e o prefixo das tabelas vou manter aqui com WP. Enviar, ele fala que está tudo certo com o meu banco e instalar. E o WordPress está instalado. Posso dar um título aqui para o site, né? Teste 1 e criar um usuário. Root, senha. Confirma. Ele pede um endereço de e-mail. Vou evitar e instalar. Legal, nosso site está no ar, então agora a gente pode vir aqui e acessar, root, senha,
tudo funcionando e aparentemente sem problemas, né? Na verdade, não. Se a gente voltar aqui no Dockerfile, a gente consegue ver dois problemas, né? Quais são eles? O primeiro é que a gente está fazendo o download do instalador direto pelo Dockerfile. E aí a gente perde esse controle sobre as versões. Então imagina hipoteticamente que o WordPress agora não roda mais em PHP, ele roda em Node. O nosso Dockerfile vai quebrar e a gente nem vai ficar sabendo. Nesse caso, era melhor que a gente tivesse feito o download do WordPress local e fazer a cópia do arquivo local para o nosso Dockerfile, evitando assim essa dependência de um arquivo que a gente não tem controle. Um segundo ponto, e esse dá para demonstrar aqui de uma forma bem bacana, é se eu matar aqui o nosso container, eu vou dar o Ctrl C, ele vai morrer, porque a gente rodou ele com RM, e eu vou rodar ele novamente. Está no ar, vamos voltar lá então para visitar o nosso site. Olha só, nosso site está aqui, tudo funcionando, vou dar um F5 e ele voltou para a instalação novamente. Por que isso aconteceu? Quando a gente configura o WordPress, ele coloca todos os arquivos de configuração em um arquivo que fica dentro do projeto. Então nesse caso, ele fica em var www.html. Dessa forma, esse diretório está dentro do nosso container. Sempre que a gente mata esse container e sobe de novo, ele perde todas as modificações que a gente fez. Então, ele vai perder toda a configuração que a gente fez anteriormente. Os nossos dados que a gente salvou no banco de dados, esses não estão perdendo porque tem em outro container. Mas todo o arquivo de configuração onde aponta onde é que está o servidor, ele está se perdendo. E se a gente tivesse instalado plugin ou algum outro template, também se perderia. Nessa situação, qual seria o melhor caminho então? O melhor caminho é a gente fazer com que esses dados aqui não sejam perdidos. Então, ou seja, a gente deveria colocar eles dentro de um volume. Então eu vou matar ele aqui. E vou rodar ele agora com "-v", pwd, que eu quero nesse diretório mesmo, só que no /sites. 2 pontos, e aí o caminho que eu quero montar dentro do container, /var, /www, /html. Tá no ar, vamos ver como está o site. Se a gente der um F5 aqui, ele não está encontrando nada. Por que ele não está encontrando nada? Vou dar um Ctrl C aqui. Quando a gente montou o /sites em cima do var www.html, todo esse conteúdo da instalação que a gente fez se perdeu. Se a gente olhar aqui no /sites, é um diretório vazio. Posso dar um Ctrl C aqui, ó, ls site. Então eu teria que ou pegar toda a instalação do WordPress e colocar ela aqui, ou então eu teria que fazer com que o meu Dockerfile, na hora que eu subisse o meu container, ele já olhasse e falasse: opa, não tem o site aqui, então eu tenho que instalar. A primeira opção eu considero inviável, porque dificulta muito a utilização do container. Eu passo a ter que configurar um ambiente para subir o container, e eu quero sempre ter a facilidade de subir o container e ele está funcionando. Se eu tiver que configurar um ambiente local para o meu container funcionar, eu troco o problema de na minha máquina funciona para no meu container funciona, e não é isso que a gente quer. Então vamos para a segunda. Então aqui, se a gente der um docker inspect na imagem, docker image inspect, que é o nome da imagem que a gente está usando, a gente consegue inspecionar essa imagem e obter algumas informações. Como por exemplo, qual é o entry point que está sendo chamado. Nesse caso aqui, ó, é o Docker PHP entry point, e qual é o CMD, que nesse caso é o Apache Foreground. São esses dois comandos que são chamados. Então, qual que é a ideia? A gente quer colocar um script para ser executado antes de chamar esse comando, para garantir que esse volume esteja montado e que, caso os arquivos não existam, a gente consiga copiar eles. Então, vou limpar aqui. Vou gerar uma cópia do nosso Dockerfile para 2, só para que mantenha o histórico lá de exemplo. Então eu vou fechar aqui um, abrir o 2 aqui. E o que a gente vai querer fazer? Então, eu não quero mais fazer essa cópia, essa descompactação, e nem essa cópia aqui.
Mas eu vou querer chamar o entry point e também passando aqui o argumento este cara. Eu preciso rodar um script no meio do caminho. Então, ao invés de chamar aqui esse cara, o Docker PHP Entry Point, eu vou mudar ele e vou chamar o WordPress Entry Point. E esse cara vai ser um script que a gente vai criar. Vou até pôr um .sh. Então, deixa eu copiar ele aqui. Touch. Esse arquivo agora existe aqui, então esse arquivo eu quero copiar ele para dentro do container. Então eu vou usar aqui o copy. WordPress.sh /usr localvim, por exemplo. É importante ser só um caminho, como a gente não colocou o caminho aqui, ser um caminho que esteja no path. Como a gente está criando aqui o entry point e chamando ele, a gente precisa fazer algumas definições nesse script. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar permissão de execução para ele, né? Vou abrir ele aqui, adicionar o shebang. E inicialmente, o que a gente vai querer que ele faça? Que ele repasse, executa o comando que ele receber, ele executa. Só que eu só vou querer que ele execute se o nosso var www.html estiver montado. Para checar se ele está montado, a gente coloca aqui um if, né? If, exclamação mount, grep, desculpa, mount pipe grep, /var www.html, mark /dev /null. Então, aqui a gente coloca alguma mensagem, né? Você deve montar o volume /var www.html, por exemplo. Existe um. Então o que ele vai fazer? Se na linha do mount não tiver o var www.html, significa que não está montado. Então ele dá essa mensagenzinha de erro e abandona o script. Vamos fazer um teste então? Salvo aqui. Vou dar um build nele. E agora um run. Como eu rodei com o "-v", ele subiu bonitinho. Se eu tivesse montando outro diretório, ou se eu não estivesse montando esse diretório, eu vou parar de montar, ele tem que dar um erro na hora que a gente rodar. Olha lá, você deve montar o volume. O próximo passo agora é a gente criar uma opção para instalar, né? Realizar a instalação. Então eu vou criar aqui ó, um if. Se o parâmetro que vier, primeiro parâmetro, for, por exemplo, install, então eu quero fazer a instalação. Então, then instalar, só para a gente entender aqui. Se ele for fazer a instalação, eu não quero que ele continue rodando. Ele instala e sai fora sem erro. Então, exit 0. Vamos dar o build aqui novamente. E agora eu vou rodar ele, montando o diretório, só que com o parâmetro install. Ele deu um erro na linha 8. Botou um espaço aqui. Instalar. Se eu rodar sem o parâmetro de instalar, aí ele inicia o WordPress. Só que aqui a gente está falando que está instalando e não está instalando nada, né? Então aqui no comecinho do nosso script, eu vou colar umas variáveis, que são essas variáveis. O file aponta para um arquivo que só vai existir se o WordPress estiver instalado.
Então a gente vai usar ele para controlar se o WordPress está instalado ou não. O URL é o URL para download do instalador do WordPress e MD5 é o MD5 desse arquivo aqui, para a gente ter um controle se ele foi ou não alterado. Aqui dentro do if que testa a instalação, entre o instalar e o exit 0, eu vou colar aqui mais um trecho de código e vamos entender o que ele está fazendo. Deixa eu ajustar a indentação aqui, só para ficar bonitinho. Então, nesse if dentro do if aqui, ele vai olhar se o arquivo existe. Então, se o arquivo já existir, ele vai falar o WordPress já está instalado e sair com erro, que é esse cara aqui. Se não, ele vai entrar no var www.html, vai fazer o download do WordPress, vai checar se o MD5 está batendo, ou seja, se o arquivo não foi alterado, descompactar, apagar o instalador, acertar as permissões desse diretório, e aí sim ele vai dar uma mensagem que a gente pode subir o container novamente, agora sem argumentos, e sair sem indicar erro. Então, vamos compilar o nosso container novamente. E se a gente rodar ele agora, nosso diretório sites está vazio. Se a gente der um run, sem opção nenhuma, ele vai subir, só que ele vai dar erro, porque a gente não fez a instalação ainda. Vamos ver? Olha só, se eu tentar acessar aqui localhost, ele não acessa nada. Então a gente pode se precaver desse erro e aqui, antes de mandar executar, fazer o teste ao contrário do que a gente estava fazendo aqui, né? Aqui eu quero olhar se o arquivo existir, sai com erro que o WordPress já está instalado. Então agora aqui, antes de executar, eu vou fazer um teste. Se o arquivo não existir, então eu falo roda com a instalação primeiro e saio com erro. Vou parar aqui, dar o build novamente. Vou rodar sem fazer a instalação. Repara que ele deu a mensagem de erro. E agora, se eu rodar com o parâmetro de instalação, vamos só dar um ls aqui no site antes para vocês verem que está vazio. Se eu rodar com install, ele vai fazer o download e realizar toda a instalação do WordPress. Está lá. Então, aqui agora dentro de sites a gente tem toda a instalação. E se eu rodar ele agora sem o install, o WordPress sobe. E uma vez que ele já está instalado, vou cancelar aqui, ó. Se eu tentar rodar ele agora novamente com install, ele vai falar, o WordPress já está instalado. E não vai deixar eu instalar de novo, vou correr o risco de perder algum arquivo. E dessa forma, como os dados dele, as configurações do WordPress estão dentro do volume, eu posso matar esse container e subir quantas vezes for necessário, eu aponto para esse volume, eu não vou perder a informação alguma.